Oi, gente. O assunto de hoje é sobre religião e espiritualidade. Eu quero falar com vocês a minha visão sobre essas duas pontes que ligam a gente a Deus, né? Vamos dizer assim. Assim, eu comecei a minha ligação com a religião, ela começou quando eu tinha meus 12 anos de idade, que eu frequentei a igreja católica por opção, porque meus pais não são religiosos, mas eu senti muita vontade de fazer catecismo e fiz e concluí, né? Fiz a minha primeira comunhão. Só que a Igreja Católica ela não me preenchia o meu vazio no sentido de querer saber, sabe? De conhecimento, ela não preenchia. Porque sempre tive desde criança muita indagação. E aquilo que era dito, eu não aceitava como verdade, sabe? Eu achava que ficava uma coisa muito vaga. Eu queria coisas mais concretas. Então, eu fui crescendo e me afastei da religião, nunca de Deus, né? Mas da religião, sim. E fui crescendo até que houve, aos meus 22, 23 anos, eclodiu a mediunidade através da síndrome do pânico, que eu já contei no primeiro vídeo. E conforme eu fui descobrindo a espiritualidade, foi através da doutrina espírita, né? Com o Livro dos Espíritos, eu comecei a pesquisar sobre o assunto, a ler sobre o kardecismo e fui me identificando e passei a frequentar o Lar de Frei Luís, no Rio de Janeiro, que é uma casa espírita, né? Espiritualista, espírita. E muito assim, ela é uma casa muito aberta e tal, né? Não é aquela coisa. Lá é grande, então você não cria assim aquele vínculo com como é numa igreja, né? Tanto evangélica, tanto católica, uma igreja menor que você cria grupos ali. Então era uma coisa maior, eu me senti bem e frequentei. Depois que eu me mudei, eu parei de frequentar porque ficou muito distante da minha casa. Mas eu não parei por aí. Comecei a pesquisar muitas coisas, assim, assuntos sobre chakras, que também a doutrina espírita também fala, sobre assunto também tem esse conhecimento, mas então eu foquei, né, no meu autoconhecimento. E o que eu notei é que a diferença da religião, da religiosidade e da espiritualidade é que eu acho que quando você se liga a uma religião, a primeira coisa que você se sente, tá? Isso não quer dizer que seja, mas que faz com que a pessoa sinta é a necessidade de mudança de comportamento. E não que eu ache isso ruim, mas você, sei lá, pra mim é uma coisa que não é natural. Não consigo fazer isso com naturalidade. Por exemplo, algumas religiões, vamos falar de abranger as outras religiões. Umas querem que você mude sua forma de se vestir, outras o seu modo de falar, outras a sua educação, como você se portar, como você se comportar perante a sociedade. E não que eu ache isso ruim, entendeu? Mas eu acho que isso trava, na minha concepção, isso trava a pessoa de realmente mudar. Porque ela muda o comportamento, mas isso não significa que ela internamente mudou, sabe? Isso cria talvez um equívoco dentro dela de que ela acredite que ela está mudando. Só que ela não está mudando, ela está adormecendo aquilo que ela é ou aquilo que ela está, sabe? Então, eu nunca aceitei isso, essa coisa de que, não, você agora é espiritualista ou religiosa, você tem que ser assim, você tem que dar exemplo, calma. Aí entra a minha visão de diferença de religiosidade e espiritualidade. Na minha visão, a religião, ela prega isso, assim, quando você se vincula a um lugar religioso,
dependendo do lugar, os lugares mais tradicionais, catolicismo, evangélico e tal, você tem que mudar o seu comportamento, né? Você tem que se adequar àquilo ali. Senão você você é visto como um falso, como é que se fala? Um falso profeta, um falso cristão, um falso evangélico, um falso católico. Você precisa se adequar, andar ali, entendeu? Naquele quadrado. E a espiritualidade, eu não vejo assim. Já vi muitos espiritualistas falando sobre também dessa forma, de que você precisa... Ah, não, porque se você é espiritualista, você precisa... você não pode sentir raiva, você tem que ser neutro, você deve, não com essas palavras, não obviamente falando assim, mas você sempre vê alguém falando de que não, porque nós temos que ser, nós que já temos um conhecimento, nós temos que se comportar assado, nós temos que dar o exemplo, se não for a gente a agir assim, a gente, tipo assim, como se estivesse nas nossas mãos fazer a diferença. Calma. Também não acho que é bem assim. Quando você entra por esse caminho vamos sair agora da religiosidade, vamos para a espiritualidade. Para a espiritualidade, eu acho que a espiritualidade ela te convida a você ser você. É a primeira coisa que eu acho que a espiritualidade faz quando mexe com a gente, quando a gente tem um despertar da nossa consciência, é você ter a liberdade de expressar o que você é ou o que você está, né? Porque aqui a gente tem um ego e o ego se manifesta através do conjunto de mente, emoções e corpo, né? Que formam a nossa personalidade, é a minha visão. Então, como que você, negando isso, vai conseguir de fato mudar, se transformar? Sabe? Como que eu vou reprimindo a minha raiva, reprimindo a minha emoção, a inveja que eu estou sentindo, reprimindo a revolta que eu estou sentindo? Como que você vai aprender a se limpar disso reprimindo? Eu não estou falando, gente, que deu vontade de matar, eu vou lá e vou matar. Eu não estou falando dessa consciência, estou falando da consciência desperta, que já não pratica mais isso, não mata, que se preocupa em não fazer mal para os outros, mas a gente não está livre de sentir as emoções da raiva, da inveja, sabe? Até do ódio, porque a gente está aqui e a gente vai sentir isso, porque as leis daqui, você vai, por exemplo, a mulher tem a TPM, ela vai sentir na hora, quando ela tiver, às vezes ela está vigiando ali o tempo todo, tá legal, mas vai vir os hormônios, vai mexer com aquilo, aquela raiva vai vir, aquela emoção vai vir, a tristeza, porque você tem que ter fé. Não, você tem que demonstrar a sua fé, você tem que demonstrar... Não, eu acho que não é por aí, sabe? Se você não botar para fora o que você está sentindo de alguma forma, seja você falando o que você pensa, não necessariamente com desrespeito, mas falando o que você pensa, obrigando, rebatendo assim, sabe? Assim, colocando aquilo, não impondo, mas questionando, confrontando com jeito aquilo que você acredita, como que você vai conseguir saber se você está certo ou se você está errado? Sabe? Se aquilo que você sente é de fato aquilo ou não, se você ficar negando para você. Eu acho que quando você tem certeza do que você está sentindo, porque é momento, não significa que o que eu tenho certeza hoje, eu vou ter certeza amanhã, eu vou ter certeza daqui a um ano, mas se eu tenho certeza hoje, eu preciso viver aquela certeza. Eu não posso ficar negando aquilo, por exemplo, se eu estou com raiva hoje, eu não posso ficar negando a minha raiva, é onde as pessoas passam a usar uns comportamentos de negação das próprias emoções, de negação dos seus sentimentos. Como você vai se curar disso? Você tem que expurgar, você tem que colocar para fora de alguma forma, questionando, sabe? Desabafando,
Não em ninguém, mas com alguém, sabe? Sem culpa. Não tem essa, porque você é espiritualista. Se você tá nessa fase de despertar da consciência, não significa que você já está evoluído. Você não tem que começar ali a ter um padrão comportamental. Não, porque eu tenho que me vestir de tal jeito. Ou eu tenho que aprender a falar de tal jeito. Eu não posso falar. Eu já ouvi falar que espiritualista não fala palavrão. Sabe? Por que não? Não, pessoas bem educadas não falam palavrão, isso é um fato. Uma pessoa bem educada, ela não vai nunca se expressar com palavrão. Por quê? Porque ela tem um padrão de comportamento na qual ela aprendeu a não falar palavrão. Aquilo não significa que a pessoa é pura, que a pessoa já tem um nível de consciência X, sabe? Às vezes é uma pessoa ruim, cruel, que é capaz de coisas sórdidas para conseguir o que quer, de passar por cima de todo mundo, mas ela não perde a pose, ela não fala um merda, ela não fala um cacete, ela não fala uma porra, um caralho, sabe? Não é isso, não é isso, é isso. Isso aqui que a gente está usando, a mente, o cérebro, você está pensando através do ego. É isso, é o que você sente, é o que vale. E o que você sente, também você tem que ter uma percepção, porque é mistura de sentimentos e emoções. Que qual é a diferença? Sentimento é aquilo que você sente na sua tranquilidade, quando você está livre de emoção, que você não tem desejo nenhum. Então você está sentindo o quê? Você se sente bem quando está tudo tranquilo, você está se sentindo bem ou você está se sentindo mal? Alguma coisa te falta, ou você é satisfeito, ou você é grato? Na emoção, não. Que emoção que você está sentindo? Ah, eu estou sentindo uma raiva porque aconteceu outra coisa, ou porque eu lembrei de outra coisa. Ah, não, eu sinto uma inveja, estou sentindo uma inveja porque eu vi aquilo ali que eu queria e eu não tenho. Sabe? Então, como que você vai conseguir passar, sabe, subir um degrau na tua ascensão, reprimindo o que você sente, negando ou inventando um comportamento? Não, as coisas têm que vir naturalmente, sabe? Uma coisa é eu saber como tem que ser. Lógico que eu sei, né, na teoria, que, ai não, eu não posso sentir raiva porque a raiva me faz mal. Eu não devo sentir, mas eu ainda não tenho esse controle de segurar essa raiva e essa raiva não me fazer mal. Eu posso, por exemplo, sentir uma raiva e conseguir disfarçar ela, mas ela tá ali dentro. Ela tá agindo dentro de mim. Ela vai me tocar de alguma forma. Eu preciso saber como colocar isso para fora. Sabe? Eu posso direcionar essa raiva para fazer o certo. Porque os sentimentos, gente, eles não são bom ou ruim. Eles são, as emoções, elas nem sempre são boas ou ruins. Você pode direcionar, por exemplo, uma pessoa dá na tua cara e você não sente nada. Você aprendeu a não sentir raiva. A pessoa dá na tua cara e você fica. Aí a pessoa vai ver, ué, ela não teve nenhuma resposta, nenhuma reação, nenhuma resposta, vou dar de novo. Pá, aí você fica. Você vai ficar ali sempre apanhando. Não. Quando a pessoa dá na tua cara, esse é um exemplo, quando a pessoa dá na tua cara, você sente aquela raiva, você pode ficar quieta, reprimir, fingir que não tá sentindo raiva, mas no fundo você tá morrendo de ódio, doido para dar na cara daquela pessoa, mas você não dá. Não, eu não dou. Eu vou matar ela de raiva porque eu vou fingir. Não, você que tá morrendo de raiva. Ela tá achando que tu é idiota, porque você tá apanhando e não tava respondendo. Não, ou eu posso chegar e, quando subir aquela raiva, eu pensar na situação como eu posso fazer com que ela tocar naquela pessoa para que aquela pessoa sinta nela o que eu tô sentindo, sem eu necessariamente esbofetear de volta. Sabe? É tipo assim, peraí. Um exemplo, né? Peraí. Você não tem o direito de bater na minha cara. Porque eu não bati na sua cara, por que você tá me agredindo? Então você questiona ela precisa se questionar o que ela tá sentindo. Por que ela tá te agredindo do nada? Você tem que aprender a responder. Porque senão você vai virar um idiota, que você vai ficar apanhando de todo mundo. Não, sou espiritualizada. Toma na cara, namastê, toma na cara, namastê. Não é assim, gente.
Então não caia nessa de você querer, não, agora eu sou pura, não como mais carne, não falo mais palavrão. Gente, tem gente que não come carne aí, é mais podre do que qualquer um que vive de carne de segunda a segunda. A que vive de carne de segunda a segunda tem o corpo mais denso, porque está consumindo muita carne, mas a alma está pura. Às vezes é uma alma pura, um coração bom. E às vezes a pessoa aí está leve fisicamente, mas a alma carregada. Então o corpo, ele é um filtro, tá? O corpo é um filtro dos seus sentimentos, das suas emoções. Você precisa filtrar aquilo. Quando você não filtra, aquilo se acumula dentro de você e vira doença. Então você precisa como? Aí, Renata, então como que você faz? Como que eu faço? Como eu faço? Eu vou falar como eu faço. Cada um faz de um jeito. A gente aqui só tá para trocar experiência, porque a minha experiência não é necessariamente a que você vai ter. Sabe, se você é uma pessoa calma, consegue lidar melhor com as emoções, o outro não. O outro às vezes precisa xingar, o outro às vezes precisa falar um monte de bobagens para poder conseguir botar para fora. Só ele vai sofrer consequências daquela explosão. Vai, mas a vida é isso. Tá? Eu tô falando aqui, gente, pelo amor de Deus, estou falando aqui das pessoas despertas. Eu não tô falando aqui de crime. Ah, deu vontade de matar alguém, eu vou matar alguém. Não, esse tipo de consciência eu não vou nem chegar lá, porque eu não quero nem entrar nesse nível de consciência. Estou falando do nível de consciência de que você já se conscientizou, que você não tem nem esses desejos de matar, vontade de matar alguém, você já está num padrão que você está... você não consegue controlar o seu ego, vamos dizer assim, sabe? Você tem um ego danado, forte, e ele te domina, ele fica ali entre o seu ser e fica o ego... Calma aí, para mim não me perder. Você fica ali entre escutar o teu ego e escutar o teu ser, sabe? Que tipo assim, o meu ser diz pra eu não fazer assim, mas o ego tá morrendo de raiva. Como que você vai direcionar isso? Você não vai negar o teu ego. Por quê? Porque vai se transformar aquilo em problema, em doença. Direciona de alguma forma. Bota pra fora de alguma forma. Tá revoltado? Escreve a tua revolta. Bota pra fora. Você não tá direcionando a ninguém. Você tá direcionando uma situação. Tá revoltado. Eu sou assim. Eu tô revoltada com a situação política que ninguém faz nada. Fala, sabe? Você tem direito. Ai, gente, a gente não pode se meter em política. A gente não pode colocar nossa opinião. A gente tem que... Quem é espiritualista não tem que se adequar a tipo de comportamento que não é verdadeiro, tá? Vai ter momento que você vai estar calmo, que legal, curte aquele momento zen. Vai ter momento que aquilo ali você fala assim, porra, caramba, você não tem como você fingir que nada tá acontecendo, sabe? Você tem um ego ali, você não vai matar ele nunca, você pode educar ele, mas isso vem com naturalidade, com consciência. Conforme você vai adquirindo consciência, você vai educando ele, sabe? Mas eu acho que precisa muito você ser o que você é, tirar as máscaras, sabe? Não tô falando pra você ser mal educado, pra você sair xingando os outros, não. Mas não fica com neura de que você tem que se comportar de tal maneira. Você tem que ser o que você é. As pessoas que te amam vão te aceitar do jeito que você é. E é interessante isso, que quando você é o que você é, você consegue... poucas pessoas ficam do teu lado, mas as que ficam são aquelas verdadeiras, sabe? Eu tenho até muita dificuldade por exemplo, e teve uma vida social. Eu não tenho muito uma vida social, porque eu não sou esse tipo de pessoa que gosta de... Eu gosto de agradar, sim, como eu sou, sabe? Se eu sorrio pra você é com sinceridade, se eu te dou um abraço é com sinceridade, mas eu não sei fazer uma coisa social. Eu não sei socializar. Eu tenho que ter um comportamento assim. Eu tenho que beber porque todo mundo bebe. Eu não bebo nada. Eu não gosto de álcool nenhum.
Entendeu? Não gosto, mas isso não me faz mais pura, porque eu falo um monte de palavrão nas minhas redes sociais, eu coloco mesmo o que eu penso. Aí a pessoa vai falar assim, nossa, espiritualista falando desse jeito, uma hora aposta amor, outra hora aposta ódio. Não! Eu simplesmente exponho as minhas emoções. Eu exponho o que eu estou sentindo no momento. E isso para mim é como se eu expurgasse, sabe? Eu sei que não estou falando que isso é certo ou errado, isso é como eu sou, sabe? Isso é como eu sou. E eu não tô nem aí porque as pessoas vão pensar, sabe? Eu não tô nem aí porque eu sou espiritualista. Espiritualista não fala palavrão. Eu não sou uma pessoa desbocada, mas se eu der uma topada, eu xingo um caralho bem alto, sabe? Ou se eu estiver irritada, eu dou-lhe um palavrão. Aquilo pra mim é libertador. Aquela raiva, geralmente é quando eu me machuco que saem os palavrões. É libertador pra mim, sabe? Às vezes eu acho até que eu sou muito paciente e tolerante, porque eu convivo com pessoas que são assim, uns pavio curto, que tu fala um troço assim, tu não entende. Você as pessoas se irritam comigo, porque eu sou de peixes, porque eu não entendo uma coisa. As pessoas já. Caraca, mas não entendo. Calma, cara, não entendi, tá bom. Aí tem dia que eu levo numa boa, mas tem dia que eu explodo também. Eu, vem pra cá e eu mando de volta. É espontaneidade. Se você consegue ter uma educação, ser educada é legal, aquilo não te, sabe? Você não guarda aquilo, tudo bem. Não tô falando que você tem que explodir, mas é importante você se permitir ser o que você é. Por quê? Para você se conhecer, gente. Como que você vai se conhecer se você se nega o tempo todo à vontade? Diz, eu tenho a vontade de falar um palavrão. Não falo. Não falo. Entendeu? Se aquilo não te faz mal, você não fala e aquilo não te faz mal, tudo bem, ótimo, é bom. Não fala mais. Tenta não falar mais. Mas se aquilo te faz bem, faz. Sabe? Quando você se dá o direito de ser o que você acaba dando o direito do outro ser o que é também. Então, você não vai se ofender muito com o que os outros falam pra você. Você pode até responder, mas aquilo você não vai levar com você pra sempre. Sabe? Ficou ali papum. Um me xingou, eu xinguei, acabou. Um fez com o outro, acabou. Isso que eu tô falando pode ser tudo doideira, gente, mas eu sou assim. Vocês vão me ver falando, tendo reflexões muito significativas, vocês vão ver muito, quem me conhece, né? Eu também expondo a minha sombra. Não dá, porque é espiritualista, você não é luz o tempo todo, não. Você também tem sombra. E você, para se acender cada vez mais, é preciso que a sombra venha à tona. Como é que você vai clarear uma coisa que você não está vendo? Uma sombra que você não acha que é sombra, que você renega, sabe? Então, é essa espontaneidade e você tem que se livrar do que as pessoas vão pensar de você, tá? Eu já disse não para algumas pessoas, porque por saber que aquele não era um não, que era um sim para mim, e a pessoa jogar lá várias vezes, nossa, mas a sua religião, a sua crença, porque eu não tenho religião, eu já disse que eu era até espírita, não tenho mais vínculo. O espiritismo é a minha base, eu também sou espírita, eu sou espiritualista, eu sou tudo que me acrescentar. Mas por eu ser espiritualista, já falaram, poxa, você na sua religião, a religião, não interessa a minha religião, que eu falo, a minha religião, que é o que me religa a Deus, é a verdade. Eu sou assim. Se eu sou egoísta, por exemplo, não quero dividir isso aqui com você, nossa, nem parece espiritualista, não quer dividir. Justamente por ser espiritualista que eu falo que eu não quero. Eu não aprendi ainda a sentir que eu tenho que dividir. Eu sei que eu tenho que dividir, mas se eu dividir com você sem vontade, eu vou estar sendo contra o que eu estou sentindo. Então eu não quero dividir, eu vou comer sozinha, vou ficar gorda, vou inchar, vou passar mal, mas é assim que eu vou aprender. Aí, quando eu não divido, eu passar mal, eu vou falar assim, ai, realmente eu passei mal. Se eu tivesse dividido, então na próxima vez eu vou dividir.
Na próxima vez eu vou sentir a necessidade, a vontade de dividir. Sabe? Então você tem que fazer o que você sente. Não é o que é certo e o que é errado perante ao que as pessoas dizem. Estou falando de lei, gente. Eu estou falando de sentimento, tá? Eu sou uma pessoa que eu procuro muito seguir a lei, assim, a lei mais básica, que é não matar, não fazer mal a ninguém. Mas, por exemplo, às vezes você comete... Vou até contar uma história rápida para vocês, que eu queria fazer um vídeo só com isso. Mas uma coisa que me aconteceu, assim, que me tocou profundamente, eu tô até agora muito tocada. Eu tive um papagaio que ele foi adquirido de uma forma ilegal. Eu ganhei ele, aceitei ele muito, muito filhotinho, muito bebezinho. Ele tinha 15 dias na papinha. Eu aceitei porque eu sou apaixonada por ave. É uma coisa ilegal, isso eu sempre soube. Mas eu não sentia a ilegalidade, aquilo não me incomodava por eu ser ilegal. E até hoje não me incomoda no sentido de eu estar infringindo uma lei, né? Não tô falando isso. É a lei divina, por exemplo. Então eu tive esse papagaio. Ele ficou comigo 1 ano e pouco, porque tem 7, 8, 9 dias que ele foi embora. Eu amo ave, então eu adquiri esse papagaio, criei ele, sabe, solto, vinha comigo, muito agarrado. Quem também me tem na rede social já viu, porque eu sempre postei muita foto dele. Então, só que conforme a gente vai despertando, eu comecei a me sentir não culpada, eu comecei a me conscientizar de que eu estava mantendo uma ave presa. Não por ser ilegal, porque mesmo que ele fosse legalizado, mesmo que seja legalizado, anilhado, que fala, você tá prendendo, gente. Ele tem asa, é para ele voar, é para ele viver livre. E aquilo começou a me pesar, sabe? Eu olhava para ele, por mais que eu amasse, por mais que ele me amasse também, porque ele me via, ficava louco comigo. Era um amor, gente, um amor, chega a me emocionar, uma coisa linda. E eu colocava uma correntinha nele, porque eu tinha muito medo de que ele fugisse, assim, não de voar só, mas eu tinha muito medo que ele saísse do puleirinho dele e fosse, por exemplo, roer um fio, uma tomada e tomasse choque. Então eu deixava limitado o espaço dele, que é para ele não correr risco dele sair de repente da gaiola e alguém pisar. Então, eu começava a olhar para ele e eu mentalmente eu pedia perdão por ter aprisionado ele a mim, sabe? Por ter tirado ele, por ter aceitado, né? Ser conivente com aquilo de ter tirado ele da natureza, por mais que eu amasse. Então, ele começou a roer a corrente. Ele roía a correntinha, e eu olhava, a corrente estava frouxa, não estava incomodando a patinha dele. Aí teve um dia que ele tirou. Nisso que ele tirou, eu meu esposo colocou de novo. Aí foi aquela coisa toda para colocar, né? Porque eu tinha nervoso de colocar, meu esposo colocou, aí tinha que ficar segurando ele. Aí ele futucando tirou de novo. Aí eu mesma consegui, segurando na patinha dele, ele deixou colocar. Só que ele ficava brincando comigo e toda hora ele futucava a corrente. Como quem diz, isso daqui tá me prendendo. E eu mentalmente pedia perdão a ele. Aquilo estava me incomodando. Até que eu fui dormir, aí uma noite eu fui dormir. Na noite anterior, quando ele foi embora, eu fui dormir e eu acordei sonhando que ele tinha voado. Aí eu acordei até falei pro meu esposo, falei, poxa, eu sonhei que ele vinha embora, que ele voava e ia embora. E aí, quando eu peguei ele da gaiola, que era a primeira coisa que eu fazia de manhã, pegar ele, colocar ele no ombro, ele vinha todo feliz. E ele foi e tirou a corrente. Eu falei, eu não vou colocar, deixa ele sem corrente. Aí a minha filha tava vendo televisão, ele assim em cima do puleirinho, eu falei, fica de olho nele para ver se ele não vai sair daí, né, roer algum fio. Aí ela, impaciente, pegou ele e falou, mãe, eu vou botar ele dentro da gaiola, porque eu não vou ficar olhando ele. Colocou ele dentro da gaiola. Aí nisso eu tava fazendo, era num sábado, eu tava fazendo umas coisas.
Eu peguei ele e na mão, porque toda hora eu passava, dava beijo, agarros. Eu amo ave, vocês não têm noção como minha paixão por ave. Já tive calopsita. Então, eu peguei ele, coloquei ele no meu ombro quando eu ia parar de fazer o que eu estava fazendo, de me ocupar, né? Botei ele no meu ombro sem a corrente e saí com ele aqui para a porta da minha casa. Nisso que eu saí, eu sentei com ele aqui no meu ombro. Não demorou 3 minutos, ele levantou voou, tentei pegar, ele foi embora. O meu coração doía, mas um lado meu falava assim, já tá tudo certo, sabe? Tá tudo certo, não tem mais o que você fazer, já estava tudo programado. E vem um filme na minha cabeça que ele já tava tentando se libertar. Um lado meu, que é do meu ego, falando que vem, fica comigo, eu vou sentir falta do teu cheiro, vou sentir falta do teu carinho, vou sentir falta de você me chamando. E o outro meu falando assim, missão cumprida, ele tá livre, sabe? Ele voltou da onde ele nunca devia ter saído. Uma coisa estranha, gente, eu rodei tudo tentando procurar ele. Era o meu ego indo, mas o meu ser estava consciente de que estava tudo certo. Muito difícil falar isso, sabe? Até hoje, já tem uma semana, já tem 9 dias, foi no dia 4 agora de novembro que ele fugiu, né? Que ele foi embora. E engraçado que 3 dias depois, eu achei um outro, né? Que mandaram, que eu postei nas redes sociais, veio um outro, o pessoal comentando que tinha um num bairro do lado aqui, um bairro um pouco até distante do meu, mas aqui mesmo na cidade que eu moro, que tinha um papagaio gritando muito lá. Eu fui tentar ver, não era o meu, era de uma outra pessoa que tinha fugido em setembro. Eu encontrei o dela. Aquilo foi um conforto para mim, porque o meu medo era se ele sobreviver na natureza, porque ele não era acostumado. E depois de quase 2 meses, o dela na natureza estava super saudável, estava bem. Então aquilo tudo é aviso. Quer dizer, eu aprendi, nunca mais eu vou ter uma ave. Não nas condições que eu tenho para ter, que eu não tenho uma condição de ter, de ensinar uma ave, né, de fazer com que ela fique à vontade, mas que ela volte sempre para você, tipo um adestramento de ave. Eu não tenho uma condição de fazer isso, porque eu sou apaixonada. Eu não vou ter mais uma ave, eu não vou mais prender uma ave, eu aprendi com isso, sabe? Então é isso que eu estou falando. É de você aprender com os seus erros. Você precisa passar para poder aprender. Porque você saber na teoria não significa que você vai saber na prática, sabe? Mesmo que eu ganhe agora, toma um bichinho anilhado para você de presente, eu não quero. Porque não é as leis que regem o país, sabe? São as leis da vida que regem a vida. É essas que importam para mim. Não é a lei que o homem cria, é as leis da vida. Então, quando você aprende com isso, você não erra mais. Então, eu sei que eu não vou errar mais dessa forma, dessa maneira, eu aprendi. Então, gente, é isso que eu quero falar para vocês. Vocês têm que ser o que vocês são, tá? Se você sente vontade de matar alguém, não mate alguém. Mas fale disso com alguém que você confia, ou faz um vídeo, ou posta, ai, que vontade de estrangular fulano. Ai, queria que alguém fulano fizesse, sabe? Você botar para fora de alguma forma, ou contar isso depois que essa emoção passa, para poder te ajudar a limpar. Poxa, aconteceu tal coisa comigo, eu senti uma vontade de matar fulano, né? Ou senti uma inveja, ou senti uma raiva de alguém. Bota para fora de alguma forma, tá? É importante, não fica com medo do que vão julgar, porque o que a gente julga, eu, você, todos nós julgamos certo e errado, a vida não vê dessa forma. A vida vê como aprendizado. Quem julga é o ego, como isso é certo, isso é errado, isso é condenável. Eu estou falando porque eu também tenho ego, todo mundo tem ego, né? O ego não se mata, se educa. É instrumento que ele que tem que ser submisso ao seu ser, não seu ser submisso a ele. Então, fazendo, se conscientizando e aprendendo e não fazendo mais. Enquanto você souber
e fizer, você não se conscientizou, você sabe que aquilo é errado, mas você ainda quer fazer, porque você acha que você vai se dar bem. E na verdade não. Na verdade não. Mas só que não adianta as pessoas também dizer isso para você. Você precisa passar, você precisa viver para você aprender. Tá? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido, que eu tenha conseguido expressar. Eu tô falando o que eu sinto no meu coração. Aquilo que eu falei, eu tô falando para pessoas com consciências que já saiu de consciência primitiva, que não tá mais naquilo, sabe? Para não achar assim, não, ela falou que para matar tem que matar. Não é isso, pelo amor de Deus. Nem fazer mal para as pessoas, mas você precisa viver algumas coisas, você precisa admitir o que você é, porque você precisa tirar as máscaras para você e para a sociedade, tá? Sem medo de julgamento, porque o outro tá te julgando porque ele também tá com uma consciência ainda limitada, tá? E você também julga, às vezes, quantas vezes a gente julga, eu também julgo muito, só que é aquilo, eu não me incomodo que me julguem, porque eu também julgo. Então, o dia que eu aprender a parar de julgar, aí sim talvez eu pare de ser julgada também pelas pessoas, entendeu? Então é vivendo e aprendendo sempre, tá? Então espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Um beijo no coração de vocês. Namastê!